O tema geral destes 2 meses que virão é esse que está posto no banner, que são resoluções de ano novo, coisas que nós precisamos definitivamente decidir para que de fato tenhamos um ano novo. Nós queremos um ano novo, mas muitas vezes não queremos um ano novo. No sentido de que nós não queremos um ano como o do ano passado, mas nós não fazemos nada para que o ano seja diferente. E eu quero dizer a você que muito do que o seu ano vai ser diferente para melhor, depende das suas atitudes. Não depende tanto do ano, não depende do governo, porque de verdade, irmãos, nós dependemos muito pouco dos fatores externos a nós. Nós dependemos tão somente de Deus para que as coisas aconteçam ou não em nossa vida. Todos nós cremos nisso, né? Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, cada um confia no que quer, mas nós confiamos no Senhor. Nós dependemos dEle para que a nossa vida seja transformada. E nós entendemos que a nossa vida, ela é vivida a partir do mundo espiritual, porque nós temos o discernimento das coisas espirituais. Aqueles que não têm esse discernimento vivem a partir do mundo físico, sem saber que as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Mas nós que cremos, nós que somos da fé, nós temos uma vida de forma diferente. Nós vivemos a partir da fé, ou seja, nós temos uma vida a partir do mundo sobrenatural, a partir do mundo invisível, a partir de onde as coisas de fato são desencadeadas. Então nós precisamos nos mover de tal maneira que neste mundo as coisas cooperem, para que aquilo que já é projeto de Deus para nós aconteça. Aí talvez você me diga, mas que coisas são essas? Eu sei que você pode fazer várias resoluções para esse ano, né? Como eu fiz algumas. Você pode pensar assim, esse ano eu quero emagrecer tantos quilos. Eu vi uma brincadeira na internet que em 2010, sei lá, alguém falou, preciso perder 5 quilos. Aí em 2011, preciso perder 10. Ou seja, os 5 do outro ano, mais 5 que adquiriu agora. Aí no outro ano, preciso perder 15. Aí no outro, eu nem lembro o que era. Preciso mudar de, sei lá. Exatamente, porque era a sociedade que estava impondo um limite que ele não conseguia chegar. Você pode fazer várias coisas, falar, não, esse ano eu quero um emprego melhor, esse ano eu quero isso. Mas existem questões que são prioridade, e se nós trabalharmos a partir delas, as outras coisas elas vão acontecer. O que a Bíblia diz sobre as coisas que nós devemos buscar? Busque em primeiro lugar o quê, irmãos? O reino de Deus. Não diz, busque em primeiro lugar emagrecer. Não diz, busque em primeiro lugar se realizar profissionalmente. Não diz, busque em primeiro lugar ser bem-sucedido em qualquer coisa que você pensar. Diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas outras coisas, que são as coisas que normalmente nós buscamos, são acrescentadas. Vem de brinde, não são coisas que nós buscamos. Isso já estava implícito lá no Antigo Testamento, mas mesmo aqueles que amam Deuteronômio 28, que é onde fala das bênçãos, as bem-aventuranças, lá no Antigo Testamento, não prestou atenção lá. Quando vai falar sobre as bênçãos, lá diz o seguinte, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, para fazerdes tudo o que está escrito nessa lei, todas estas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Você não vai atrás de nenhuma delas, elas vêm atrás de você. Sabe o que hoje acontece com os problemas na sua vida? Que eles vêm atrás de ti e te alcançam? Na verdade era para ser as bênçãos de Deus. Mas a partir do que essas coisas que são de Deus para nós, elas vêm atrás de nós e nos alcançam? Você consegue imaginar essa ideia de vem atrás de nós e nos alcança? Não importa o ritmo que nós estejamos, essas coisas que são de Deus para nós, elas nos alcançam. O que é necessário fazermos? É necessário que obedeçamos. É um princípio espiritual. O crente não vive correndo atrás das coisas de Deus para ele. Ele corre atrás de Deus e as coisas de Deus correm atrás dele. Compreenderam isso? Amém? Então tá bom. A minha proposta para você hoje, como uma resolução para este ano é: viva livre do pecado. Assim como aquele passarinho ali no banner, se você achar, está saindo da gaiola, você vai viver livre do pecado. Esse é um problema comum.
Eu ia usar a palavra normal, mas não é normal, é comum. Normal é aquilo que tem que ser. Comum é aquilo que tem sido. Então, o problema do pecado é um problema comum mesmo aos crentes. E não devia ser, porque o Senhor não nos chamou para a impureza. O Senhor não nos chamou para o pecado. O Senhor não nos chamou para dar a mão para as coisas deste mundo. O Senhor não nos chamou para a amizade com o mundo. O Senhor nos chamou para a santidade. O Senhor nos chamou para uma vida reta. O Senhor nos chamou para ter comunhão com Ele. Ele nos chamou para as coisas que são superiores, não para as coisas do lado de cá. Ele nos chamou para as coisas que são do lado de lá. Mas eu sei que muitos de nós ainda usam uma desculpa que o diabo põe no coração dos crentes, que é uma desculpa mundana, que é a seguinte: mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é um filho de Deus, e você não se dá o luxo de viver no pecado, porque não foi para isso que Deus te chamou. Você, como um filho de Deus, precisa viver como é o teu pai. O seu pai é perfeito, sede perfeito como perfeito é o vosso pai que está no céu. O seu pai é santo, então seja santo, porque santo é o Senhor, o vosso Deus. E nós nos acomodamos, nivelando o padrão da nossa vida por aqueles que vivem na prática do pecado. Aí a gente olha para os que estão pecando muito e a gente fala, comparando com ele a gente não peca tanto. Mas quando chegar no dia do juízo, a comparação não é com os pecadores, a comparação é com o justo Senhor Jesus. E aí está o problema. Você não vai ser comparado com o pior, você vai ser comparado com o melhor. Então a sua vida tem que ser excelente. A sua vida precisa ser em santidade, em retidão. E eu fazendo essa afirmação, viva livre do pecado, falando a respeito disso, te dando não só essa alternativa, mas trazendo essa exortação da parte de Deus para cada um de nós, eu quero defender essa minha preposição, essa minha afirmação para o coração de vocês, tentando responder basicamente 3 perguntas que eu me fiz. Eu acredito que dessa forma é mais didático e mais passível de ser compreendido. Por que devo viver livre do pecado? Por quê? É a primeira pergunta que eu quero responder. A segunda, de quais pecados eu devo me livrar? Porque falar pecado é muito genérico. De qual pecado você está falando, Fábio? Eu vou tentar responder isso. E como viver livre do pecado? Basicamente, eu vou responder essas 3 perguntas aqui para vocês. Então, a primeira, por que devo viver livre do pecado? Em primeiro lugar, porque o pecado é destruidor. Por que você tem que viver livre do pecado? Porque o pecado é destruidor. O pecado, ele destrói tudo aquilo que Deus projetou como ideal para o humano. Você sabe, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, tudo era perfeito e tudo estava já em ordem. As coisas estavam num caos, leia Gênesis 1, e Deus colocou ordem no caos. Deus fez com que houvesse luz, com que as coisas passassem a ser o que deviam ser e passassem a funcionar como deviam funcionar. Quando o pecado entrou na humanidade, as coisas deixaram de estar ou deixaram de ser o que devia ser. O pecado destrói tudo aquilo que Deus projetou como ideal. O pecado deturpou, por exemplo, o sexo. Por muito tempo, a Igreja Católica e por um tempo ainda a Igreja Evangélica tratou o pecado em si, o sexo em si, como se fosse um pecado. Porque muitos trataram o sexo de forma pecaminosa. É como se, desculpa o termo que eu vou usar, um bebezinho fizesse cocôzinho na fralda e você jogasse o bebê fora. Limpa o cocô, limpa a criança, está tudo lindo. Não se joga a criança fora pela sujeira que ela fez. Da mesma forma, por muito tempo a igreja tratou, por exemplo, a questão sexual como o pecado. E até hoje isso está enraizado na cultura ocidental cristã. Tudo que diz respeito a sexo ainda é pecado. Eu já disse isso nesse púlpito, falei a mesma coisa que eu vou falar agora, não estou te incentivando a pensar, mas eu duvido que você não vá. Qualquer palavrão que você pensar, na língua portuguesa, diz respeito a alguma questão sexual. Seja da tua vida, seja da vida da tua mãe, seja de quem for. Todo palavrão diz respeito a alguma questão sexual. Tudo o que é palavrão diz respeito a alguma questão sexual. Virou um paradigma. Pegaram uma coisa que não era errada, transformaram em errada, porque não sabiam lidar com aquilo. E nós precisamos lidar com as situações
sem destruir aquilo que Deus não quer que destrua, mas abominando aquilo que Deus abomina, e Deus abomina o pecado, porque o pecado destrói aquilo que é o projeto de Deus para nós. O pecado fez com que o casamento chegasse, por exemplo, a ser falado assim na sociedade. Um fala para o outro, fala assim: você é casado? Sou. O outro responde: meus pêsames. As pessoas hoje já casam pensando em separar. A maioria de nós já casou pensando assim: vou casar numa certa comunhão, que é porque se separar, cada um fica só com a sua parte e não leva o que é meu. Não, mas eu não estou pensando em separar. Então por que casou assim? É porque pensa que há a possibilidade. Para nós que somos crentes, existe a chance de muitas coisas ruins, mas nós lutamos contra todas essas coisas ruins. Nós não podemos ceder ao padrão que o mundo está querendo impor, porque o mundo está contaminado com o pecado. O que a Bíblia fala? O mundo jaz no maligno. Quem é o príncipe deste mundo, irmãos? Quem que domina os ideais, as ideologias, os pensamentos, a cultura? Não é o Senhor Jesus, é o próprio maligno. O mundo está infectado, infestado, encharcado de pecado. E o que vem do mundo, muitas vezes tem entrado dentro da igreja. E eu quero dizer que muitos crentes estão extremamente contaminados, não estão com os pés sujos de pecado, estão completamente sujos, atolados no pecado. Um dia, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Jesus se abaixa, você conhece a história, pega uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés de Pedro. Aí Pedro fala: não pode fazer isso, porque quem fazia isso eram os empregados, os servos, os escravos. Aí Jesus fala: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: então não me lava só o pé, me dá um banho completo. Passa shampoo, condicionador, passa a bucha nas costas, cotonete no final e tudo mais. Me limpa todo. Aí Jesus fala: não, quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Porque eles viviam numa sociedade onde você tomava banho, você saía de dentro do seu quarto, você estava com o pé sujo, por causa da terra, por causa de toda a sujeira que tinha em todo lugar. Então Jesus estava lavando os pés, ele estava falando de santidade, de questão da vida, dia a dia. Você que se encontrou com o Senhor Jesus, você foi lavado no sangue do Cordeiro. Se há alguma coisa suja em você, se há, são só os pés. Mas tem gente que está atolado até o último fio de cabelo na lama de novo. Tinha que ser só o pé. E a gente olha para os crentes aí e fala: não acredito que ele está tão sujo de lama. Tem gente que está só sujo no pé e está meio escuro, a gente nem enxerga que o outro está sujo. Né? Você olha para o irmão e fala assim: nossa, esse irmão é tão limpinho, mas não dá para ver o pé dele está meio sujo ainda. Tem algumas coisas que precisam ser purificadas. Mas tem outro que até no escuro você vê a sujeira, de tão sujo que está. E se esse for o teu caso, hoje é o dia que o Senhor te chama, igual chamou Isaías, fala assim: vem aqui, vinde, arrazoemos, coloca agora todas as coisas na mesa, vamos tratar esse negócio e vamos sair daqui tratado. Se você está sujo, vai sair daqui mais alvo do que a neve, mais alvo do que a lã branca, você vai sair daqui limpíssimo. E é o que o Senhor quer fazer na tua vida. Você olha pela fé, fala: é isso que eu preciso, é isso que eu quero, e Deus vai tratar a sua vida hoje. Então, por que devo viver livre do pecado? Em primeiro lugar, porque o pecado é destruidor, e ele destrói tudo aquilo que é o projeto inicial de Deus. Presta atenção nisso. Todo pecado só é pecado porque destrói o que Deus pretende para mim e para você. Entenda. Todo pecado só é pecado porque destrói o que Deus quer para mim e para você. Quando não destrói a mim ou a você. Qualquer pecado que você pensar, todos eles, sem exceção, ou me afetam ou afetam as outras pessoas. Todos. Até os pecados que você julga apenas estar cometendo contra Deus, o problema de os cometer não é por causa de Deus, é por sua causa. Pensa comigo, pega os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, alguém se lembra? Qual é o primeiro mandamento? Dos 10. Quem? Vamos lá. Não. Não terás outros deuses diante de mim. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. O judeu começa o mandamento assim. Se você não falar assim, para o judeu não vale. Para nós não, né? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é um pecado que parece que é contra Deus. Não é um pecado contra Deus, é
é um problema para mim, porque se eu tiver outro Deus, se eu me virar contra Deus, se eu voltar as costas para Deus, afeta alguma coisa em Deus? Diminui Deus em alguma coisa? Deus perde um pouco do seu poder? Deus perde um pouco da sua glória? Nada. Deus não é afetável. Em Deus não há sombra de variação, diz a palavra. Quando nós nos viramos contra Deus, quem sai perdendo somos nós. Até quando você peca diretamente contra Deus, é algo que você está sendo afetado, não Deus. Porque Deus continua majestoso, poderoso, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas você é um miserável sem Deus. Todo pecado ou te destrói ou destrói o outro. Isso é pecado. O que é pecado, pastor? Pecado é o que me destrói ou destrói o meu próximo. Pega a lista dos mandamentos. Quando fala, honra pai e mãe, se você não faz isso, você está destruindo a sua família, você vai destruir a sociedade, porque alguém que não sabe honrar o pai e mãe, não pode ser um cidadão do bem. A Bíblia fala em Provérbios, que quando os pais não corrigem os filhos, que esse filho fica dando, além de dar vergonha para o pai em casa, dá vergonha para o pai na rua, na sociedade, falam mal deles e falam mal dos pais. Pais, estou falando besteira? Se a gente não chegar junto nos filhos, amanhã a gente não chora pelo que eles fazem lá fora. Se chegando junto já dá trabalho lá fora, se não chegar junto, imagina o que é. Qualquer pecado dentro da lista dos mandamentos, não faça, não faça, não faça, envolve o que você pode se prejudicar ou que pode prejudicar o seu próximo. Então o pecado, você não deve viver com ele, você deve se livrar dele, porque ele é destruidor em primeiro lugar, em segundo lugar, porque o pecado traz tristes consequências. Eu não posso me ater muito aqui, porque tem uma outra parte que eu preciso mais detalhar um pouco mais. Eu estou falando basicamente do pecado na vida do cristão, porque o pecado com quem não é cristão, você sabe, obviamente, que o pecado já afastou ele de Deus, ele está longe da vida, etc, etc. O pecado com os crentes traz algumas consequências. Eu coloquei algumas, não coloquei todas. Eu coloquei só algumas para te dar motivos de não querer mais ter o pecado na sua vida, ou ter a sua vida encharcada de pecado, para que você viva livre. Primeira consequência que eu listei aqui: o pecado tira a alegria da salvação, irmão. O crente não se alegra mais no Senhor. Qual é a culpa disso? Pecado. Pastor, você não está sendo um pouco radical? Não, é pecado. Davi vai, peca com Batseba, ou Betseba, Sabá, como você quiser. Vai e peca com ela. Ele compõe o Salmo 51. Você já leu o Salmo 51? Ele vai fazer uma confissão de como ele está por causa do pecado dele. E o que ele vai falar lá no Salmo 51, no versículo 12? Restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não tinha mais alegria por ser salvo. Quer ver eu mostrar para você que é verdade? Você não vai precisar falar para mim o seu pecado agora. Mas quando você chegou para o Senhor, que tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo era colorido, tudo era gostoso, a igreja só tinha gente boa, a igreja só tinha gente do bem, tudo era gostoso, o louvor era gostoso, a palavra era maravilhosa, tudo era gostoso, mas de repente não é mais. Você só vê problema, você só vê coisa ruim, o culto é cinza, não é mais colorido. As coisas não são mais. Você tinha prazer em chegar na sua casa e orar, e chamar outras pessoas, e cantar louvores, e acordar cedo, e falar: obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, que eu estou indo trabalhar, obrigado, Senhor, eu estou com saúde hoje de novo. Hoje você acorda, vai trabalhar e volta, que nem um animal que acorda, come, dorme, não pensa em nada. Mesmo que você não entendia a Bíblia, porque muitos novos convertidos, talvez a maioria me fala isso: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Você não entendia nada, mas você ia lá e folheava, porque alguma coisa daquilo entrava no teu coração e você ficava animado, porque Deus tinha falado com você, e hoje você não tem prazer de ir para a palavra de Deus. Você colocava um hino no carro, na tua casa, alguma coisa, você cantava, aquilo tocava o teu coração, e hoje o teu coração está duro. Eu posso te falar o porquê disso? Pecado. As tribulações da vida podem enfraquecer a nossa alegria,
Mas o pecado tira a alegria da salvação. Conversa com um novo convertido, e ele vai falar o que está acontecendo no coração dele, transbordando, tudo é maravilha, ele quer falar de Jesus para todo mundo, ele é o chato da escola, ele é o chato do trabalho, ele é o chato da família, ninguém aguenta ouvir aquela pessoa falando de Jesus, mas aí o tempo passa e vai pisando na sujeira, e a sujeira vai subindo, vai atolando, e não tem prazer mais. Mas Davi, que era Davi, não era qualquer um, era um homem segundo o coração de Deus, chegou com sinceridade diante do Senhor e orou: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Por que você não deve querer ficar no pecado? Porque o pecado tira a tua alegria da salvação. E se você perdeu, eu quero te dizer que isso é um sintoma de uma doença. Essa doença se chama pecado. Vamos deixar o Senhor, pela sua palavra, ser o médico dos médicos aqui hoje e tratar uma doença destruidora, que vai levando um monte de gente para o buraco, vai esfriando o coração dos crentes. A partir de os sintomas irem aparecendo, você vai ser tratado pelo Senhor hoje, em nome de Jesus. Uma segunda consequência que eu alisto, é que o pecado não apenas tira a alegria da salvação, mas o pecado adoece a alma. Um outro salmista, em outro lugar, o salmista, pelo menos em dois que eu peguei aqui, o Salmo 32 e o 38, o salmista tinha um pecado que ele não confessou, ele guardou aquele pecado. Sabe aquele pecado normal, que ele acha que não tem problema? Não tem problema. A pior desgraça para o crente é achar que um pecado não tem problema. É a pior desgraça, é achar que um pecado não tem problema, e ele guardou aquilo, e eu peguei alguns trechinhos aí, do Salmo 32 e 38, e vou falar para você o que ele fala. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, sinto-me encurvado, e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração, bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Tudo perde. Se você chegar num médico assim e olhar para ele, ele vai falar assim: você está com depressão. Certo, Suzy? Você está com depressão. Isso é um quadro depressivo. Tem muitos fatores, eu não estou falando que depressão é pecado. Tem fatores bioquímicos, tem diversas questões. Mas pecado causa depressão no crente. Você perde aquela motivação das coisas, você fica triste. Sabe por quê? Porque tem alguém morando dentro desse teu corpo, tem alguém morando dentro da sua mente, do teu coração, que é o Espírito Santo de Deus. Você é templo de Deus. O Espírito Santo de Deus se entristece dentro de você, porque você peca. Sabe o que a Bíblia fala? Não apagueis o Espírito. Você consegue imaginar como se fosse uma labareda, porque ele não é uma vela. O Espírito Santo não é uma vela. O Espírito Santo é uma labareda, é um fogo consumidor, está queimando dentro de você, e você vai e apaga aquele fogo. O Espírito Santo é alguém que está dentro de você, gemendo, clamando a Deus, falando com Deus, aquilo que você não consegue exprimir, mas você vai lá e entristece o Espírito Santo, ele fica entristecido. E é assim que o crente fica. Se você continuar dando a mão para o pecado, essa pode ser uma das consequências. Uma terceira que eu listei: o pecado, o seu pecado, abala relacionamentos. Sejam eles em que esfera for. Eu vou dar um exemplo bíblico: o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Dois apóstolos do Senhor. Eles não andaram juntos com Jesus. Paulo foi chamado por último. Como ele mesmo se chama, eu sou um aborto. Eu vim por último. Eu sou um filho fora de época. Eu cheguei. Ele diz na carta dele aos Gálatas que Pedro estava em determinado momento numa obra missionária na Galácia, junto com Paulo, e eles estavam lá, junto com aqueles que não eram judeus, e Pedro, diz o apóstolo Paulo, estava fazendo todas as coisas como um gentio fazia, como um não-judeu fazia. Ele estava comendo vatapá, ele estava comendo acarajé, ele estava tomando suco de laranja, ele estava vivendo normalmente como todo gentio, vivendo normalmente. Mas de repente,
chegou outras pessoas, outros missionários enviados por Tiago, lá de Jerusalém, uns judeus foram enviados para Galácia. E chegando lá, Pedro, vendo aqueles judeus, falou: se eles me virem aqui com esses não-judeus, vão pensar o que de mim? Me virem assim fazendo o que eles fazem, vão pensar o que de mim? Aí ele começou a mudar o discurso. Ô pessoal, seguinte, pão aqui é só sem fermento, hein? Ó, essa história não vamos comer essa carne não, essa carne pode ter sido sacrificada aos ídolos. Não vamos comer isso, porque isso daqui, aquilo lá. Não vamos fazer assim, porque isso daqui é desse jeito, tem que lavar a mão, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí Paulo olhou e foi vendo Pedro dando uma dessa de dissimulado, uma de falso, uma de hipócrita, porque chegou pessoas ali, ele estava de um jeito, de repente chegou alguém, ele mudou o jeito dele. Paulo ficou olhando, e Pedro chegou ao ponto de se apartar desses irmãos, não ficava nem junto deles, ficava só junto com os judeus. Paulo falou assim: eu lhe repreendi na cara. Ele era repreensível. Fui lá e falei na cara dele que ele era um falso, que ele era um hipócrita. Paulo escreve isso na carta dele aos Gálatas, está no capítulo 2, do verso 11 ao 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro, você é falso. O pecado de Pedro gerou um problema entre os irmãos, que pode ou podia ter gerado um problema que foi para a igreja. O pecado abala relacionamentos, amizades, ministérios, mas não para por aí. O pecado destrói famílias. Veja, José, o último filho de Jacó, vocês conhecem essa história também. Esse menino era mimado pelo pai, assim como o pai foi mimado pela mãe. Ele era o queridinho dos irmãos, era o filho mais amado, o filho preferível, ganhava tudo do bom e do melhor. Com 17 anos, os irmãos estavam ganhando camisetas e roupas das lojas atacadistas da cidade. Ele ganhou uma camisa de grife. E os irmãos ficaram revoltados, cheios de inveja. A palavra fala assim, Gênesis 37, a história do versículo 2 ao 36, mas eu vou ler só o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Não tinha mais conversa. José chegava, os irmãos eram ásperos, eram brutos, porque o coração desses irmãos estava cheio de inveja. Inveja é pecado. Pecado destrói famílias. Tem muita família destruída por causa de pecado. E por último, eu listei aqui uma quinta consequência. Disse que não exauri todas as possibilidades, mas algumas que eu pensei. O pecado te afasta dos propósitos de Deus. Você conhece Sansão? Levantado por Deus como um juiz de Israel, prometido desde o ventre, ungido por Deus, consagrado por Deus, a Deus, para ser um instrumento de Deus, o homem mais importante da nação, recebeu uma graça que nenhum outro da história teve, foi o homem mais forte que existiu. Quantas pessoas ele, com uma queixada de jumento, ele matou de uma pancada só. Ele chegava numa briga e levava todo mundo. Ele era o herói do povo. O juiz do povo julgava as causas do povo, mas por causa de diversos pecados na vida dele, de diversas áreas da vida dele, ele saiu de juiz e foi terminar a vida como um bobo da corte dos filisteus. Num momento ele era o homem mais importante de Israel, no outro ele estava cego, empurrando e girando moinho para fazer os filisteus darem risada. Os reis estavam na festa, os príncipes dos filisteus estavam numa festa e disseram: o que a gente vai fazer para animar a festa? Já está meio chatinha, né? Chama Sansão, manda ele vir divertir a gente. Está escrito isso, Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16. Vou ler o 16, versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Sansão não divertia eles fazendo palhaçadas, fazendo malabares. Divertia eles sendo escravo, girando moinho, sofrendo, submetido, porque pecou.
o pecado te afasta dos propósitos de Deus. Pastor, mas Sansão no final da vida ainda foi usado, mas naquele momento ele estava afastado dos propósitos de Deus, estava sofrendo o que não precisava sofrer, passou pelo que não precisava passar, e não só ele, todo o povo dele passou por um perrengue por causa dele. Eu acho que eu dei bastante motivos para você não querer andar e nem dar a mão para o pecado. Vou passar a segunda pergunta. De quais pecados eu devo me livrar? Então eu gostaria que você se prendesse em Gálatas, capítulo 5. Porque é óbvio que se eu tentasse enumerar todos os pecados que existem, eu acho que eu nem conseguiria. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21. Vai falar sobre as obras da carne. São conhecidas as obras da carne. E são. Pode estar alguma diferença de palavra, mas o sentido é o mesmo. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Eu quis, com isso que eu vou fazer aqui, ajudá-los a compreender o que são os pecados, porque tem muita coisa que as pessoas não entendem que é pecado. Para muita gente que eu ainda converso, para minha tristeza, quando fala de pecado, ele fala, não, mas eu não roubo, eu não mato e eu não me prostituo. Só tem 3 pecados. Com todo respeito aos católicos, porque são os pecados católicos. Roubar, matar e se prostituir. Fora isso, você pode fazer qualquer coisa. Qual o problema de fazer uma quermesse regada a muita cachaça e muita gente fazendo o que quer ali naquele pátio? E tantas outras coisas. Mas não se resume a isso. Mas eu acredito que esses aqui listados são suficientes para você ter uma ideia de quais pecados você pode e deve se livrar. Então, de quais pecados? Eu diria, de todos. Mas quais são todos? Bem, não consigo numerar todos. Vou especificar alguns. Porque esse texto diz o seguinte, que por causa dessas coisas, no versículo 21, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não está falando assim. Nós estamos falando daquele que vive no pecado e daquele que peca. O crente, ocasionalmente pode, não no sentido licencioso, mas no sentido de um acontecimento, pode acontecer dele pecar, mas o crente não pode viver na prática do pecado, porque os que vivem na prática do pecado não herdarão o reino de Deus. Todos compreenderam isso? Amém? Mesmo assim eu vou repetir, todos os que vivem na prática do pecado não herdarão o reino de Deus. João é mais enfático, ele vai dizer que assim é discernido quem é quem. Quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem vive na prática da justiça, do que é correto, da lei de Deus, esses são filhos de Deus. E os que vivem na prática do pecado, que amam a injustiça, esses são filhos do diabo. Está escrito lá com todas as letras. Não tem conversa, não é doutrina de igreja, isso é palavra de Deus que o crente hoje está vivendo longe. E vocês não serão assim em nome de Jesus. Vocês vão viver e caminhar trilhando o caminho da santidade. Pois bem, eu separei aqui, não foi da minha cabeça, foi dos meus estudos, os pecados que estão aqui em grupos. Então vamos lá aos grupos. O primeiro grupo são os pecados sexuais. Prostituição, impureza e lascívia. O que são esses pecados? Deixa eu explicar rapidamente para vocês. Prostituição. A palavra que é utilizada para escrever isso na língua grega, tem 2 variações pelo menos e um verbo de onde se origina. Então, olha só, a palavra prostituição é porneia, mas é uma palavra muito próxima dela, é porne, que significa prostituta, para você entender o que significa a palavra. E da onde se origina essas palavras é pernume, que significa vender. O que a gente entende é que essa conotação está sendo dada a práticas sexuais não vindas do amor. Tudo aquilo pelo qual houve um pagamento, seja esse pagamento em espécie, em dinheiro ou não. Prazer por prazer não é o sexo
bíblico, por exemplo. Prazer por prazer, só. Então eu vou sair, desculpa o meu termo aqui, não tem outro, eu vou sair transando com todo mundo por aí porque não tem problema. Tem problema sim. Nós não somos assim. Nós não vivemos assim. O sexo, ele foi feito para o casamento. O sexo é uma bênção de Deus para o casal, não para sair se divertindo. Quando uma pessoa faz sexo com a outra sem compromisso do casamento, ela está vendendo o seu corpo a título do pagamento do prazer. Tem gente que faz isso e cobra. É interessante, a gente discutia isso quando eu não era crente. Algumas meninas que dormiam com todo mundo de graça, não são prostitutas, são apenas moças normais. E a outra que faz com todo mundo e cobra, ela é prostituta. Ué, a diferença é só o dinheiro, é só a espécie, o sexo com todo mundo não tem problema. E tem muito crente que está hoje vivendo achando que não tem problema de nada, e quer viver de qualquer maneira. Então, prostituição, nesse caso, tem a ver com aquilo que é o sexo fora do âmbito do amor matrimonial. Porque está, de alguma forma, sendo pago para isso. Pastor, você não acha que você está sendo muito quadrado? Não, estou falando a palavra de Deus para você. Se você acha ruim, vai se entender com Jeová. Vai falar com ele. No dia do juízo você fala assim, eu não gostei do que o senhor disse. Ele vai falar, o problema é seu. Você vai ver. Tenho certeza. Segundo pecado, impureza. E eu achei interessante que a lista dos pecados sexuais está bem no começo da lista. Não podia ser mais atual. Talvez o pior problema do mundo hoje está girando em torno dos pecados sexuais. Bem, a prostituição, a impureza, a palavra é acatársia, que significa impureza dos atos, das palavras, dos pensamentos e intenções do coração. O termo descreve o pus de uma ferida não desinfetada. Então faz uma ferida, não cuida da ferida e começa a sair pus. Aquilo que está saindo é essa palavra aqui, acatársia, essa impureza. É o que sai do coração não tratado, é a impureza. Um coração não cuidado pelo sangue do Cordeiro, um coração não curado pelo sangue do Cordeiro, começa a expelir impureza. E como que essa impureza ela é expelida? Pode ser que não seja o ato sexual em si, mas é aquela piadinha que você conta no seu trabalho, ou que contam e você acha que é normal, qual o problema, todo mundo está falando, piadinha de duplo sentido, ofensivo, racista, preconceituoso. Isso é impureza que sai do nosso coração, é o pus que vai sendo expelido de um coração não curado. Aqueles pensamentos impuros, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada, que ele já leva um outro pensamento. Eu tinha algumas palavras bíblicas que eu lia, quando eu chegava no púlpito, não estou falando antes, quando eu estava ouvindo alguém falar, não, de púlpito. Eu ia falar e eu mudava a palavra, para que ninguém, era o meu pensamento piedoso, não vou usar essa palavra para que ninguém entenda um duplo sentido. Era o meu coração que estava envenenado, não era do povo. Era o meu coração que estava impuro e eu tinha duplo sentido lá dentro. Quando eu via aquilo, eu pensava numa outra coisa. O meu coração estava impuro e eu, com aquele ar de piedade, na verdade, estava maquiando um pecado, uma impureza do meu coração. Eu não estou dizendo quando eu estava lá, estou dizendo no púlpito. Lascívia é o terceiro dos pecados sexuais. Aseugeia é a palavra, que significa um capricho que rejeita a contenção, uma devassidão, um apetite sem freio, sem lei, que não se importa com o que os outros vão pensar. Então, presta atenção, prostituição basicamente é um ato, impureza basicamente é sentimento, é o que acontece lá dentro, e lascívia é um estágio. A pessoa vai se afundando cada vez mais no pecado, de tal maneira que ela se torna lasciva. Uma pessoa lasciva é aquela que não se importa com o que os outros vão pensar. Por exemplo, eu respeito, e respeito mesmo, falo isso de púlpito, respeito mesmo que cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida. É fato que todos vão prestar contas com Deus. Se a pessoa quer ser gay e ela me perguntar o que Deus pensa disso, eu vou falar, Deus não aprova. Se você quiser ser, eu te respeito e convivo com essa pessoa, por exemplo.
porque ela é uma pessoa normal, com uma opção sexual que Deus não se agrada, e aí não é o caso de eu explicar todas as razões aqui agora, mas que Deus não se agrada, esse é o ponto. Mas é uma pessoa merecedora de todo respeito, de toda dignidade, porque é uma como qualquer outra. Agora, por exemplo, a marcha gay não está defendendo o direito das pessoas serem gays, porque quem quis ser gay sempre foi. Eu já disse que, eu não sei se o Rafa vai lembrar disso, nós fomos num apartamento, Rafa, você lembra disso? 2 amigos da mãe, um era médico, um era advogado, eu não lembro o nome deles, 2 bigodudos, a hora que a gente chegou no apartamento, um de roupinha de cozinhar, e o outro não sei, um limpando, mas 2 bichonas mesmo, não eram homossexuais, é bichona, é diferente, feminada demais, assim, mas o que está acontecendo? Não reconhecia aquelas pessoas, porque eram muito diferentes, porque no meio da sociedade era uma coisa, eram pessoas dignas de respeito, pessoas de status na sociedade, pessoas de renome na sociedade, mas que tinham uma opção sexual, beleza, é a vida delas, elas fazem o que elas querem, ninguém tem direito de se meter na vida delas. Agora, a marcha gay é o cúmulo da promiscuidade, da lascívia, são as pessoas dizendo, eu sou assim mesmo e acabou, engula isso daí, e eu faço o que eu quiser, é errado, mas o problema é meu, ou qualquer coisa. E qualquer outra coisa, qualquer rave que você pensar da vida hoje aí. Ah, pastor, mas você está sendo muito radical, você não era radical assim, não, eu sempre fui com a mesma cabeça, sempre fui. Eu sei o que é uma rave, eu não nasci crente, me converti com 19 anos, eu sei o que é uma rave. Eu sei o que tem lá. Não, pastor, a gente só vai lá para dançar. Aham. Você vai para dançar e tomar água. Só isso. Você fica com a garrafinha de água, só curtindo, e a luz, e o DJ, e um monte de gente doida no meio da lama, e você está ali. Aham. Ah, tá. Não é, né, gente? A gente sabe que não. Tem gente lá que não bebe? Lógico que tem. Vamos passar para a próxima? Vocês estão aqui ainda comigo? Amém? Saímos dos pecados sexuais. Vamos entrar nos pecados religiosos. Idolatria, que é a palavra eidolatria, que significa adoração àquilo que não é Deus, o pecado no qual algo ocupa o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que coloca alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Qualquer situação, por exemplo, quando uma mãe que ama muito o filho diz assim, como já me disseram, se meu filho morrer, eu morro, eu não tenho mais razão para viver. Isso se chama idolatria, isso não é amor, isso é idolatria. Essa criança, esse filho virou um Deus. Uma mulher um dia disse para mim assim, se meu marido me deixar, eu me mato. Como assim? Isso é idolatria. Idolatria. A gente podia entrar demais aí, mas vocês já entenderam a parada toda. Bem, feitiçarias. A palavra é farmaqueia, de onde vem farmácia, que significa poções medicinais e mágicas, simpatias, magias, ziriguidum, como você quiser chamar. Então, onde tem feitiçaria? Tem feitiçaria no terreiro, quando eles fazem os despachos. Tem feitiçaria na igreja evangélica, quando te dá uma fórmula mágica para acontecer uma coisa que não acontecia, das semanas disso, do copinho daquilo, de não sei o que lá para aquilo outro, tudo feitiçaria, só tem outro nome. Tudo que a gente vê nessas igrejas neopentecostais hoje, minha mãe já fazia no terreiro de candomblé dela, com outro nome. Hoje os caras estão tão parecidos que até vestido de branco eles têm que ir. Ou não? Eu só não vi ainda banho de pipoca, Rafa. Pro amor, no culto do... tem um culto que toca a música da Toni Braxton, como que chama? Terapia do Amor, obrigado. Não falei a igreja, só falei que é terapia do amor. Só está faltando banho de pipoca na terapia do amor, porque o negócio de sal grosso já tem para descarrego, né? Mas eles só inventaram
Isso no meio evangélico, mas está todo mundo copiando de outro jeito, com outras palavras, para ficar menos feio. Aí é o cajado de não sei quem, é unção não sei das quantas, isso tudo é feitiçaria. A pessoa que dá a mão para isso, irmão, está em pecado. Está em pecado. Pastor, você está falando mal de outra igreja. Não estou falando mal de outra igreja, estou falando mal dessas seitas. Das igrejas a gente não fala mal. A igreja é a noiva de Jesus. A noiva de Jesus, ela é linda, ela é adornada, ela é perfeita, sem ruga, sem mancha, sem mácula. A noiva do Cordeiro, ai de quem fala mal dela. Estou falando mal dessas seitas, que está travestida de esposa do Cordeiro, mas que não é. É uma meretriz que está vendida ao diabo e aos prazeres desse mundo. É só isso. A verdade é essa. Desculpem, não a franqueza, se ofendi porque vocês têm parentes lá. Bem, pois não. Vou pular. Dos pecados ligados a relacionamento. Guarda comigo aí. Primeiro, inimizade. O que é inimizade? Hostilidade enraizada no coração. Indisposição à amizade, que é a razão para a oposição. Vocês já sabem o que é inimizade. Não fui com a cara de fulano, obra da carne, pecado. Olha, meu gênio não bateu com o dela. Que seu gênio? Você é quem? O Aladim? É seu gênio, como assim? Inimizades. Porfias. O que é porfia? Rivalidade, né? Só que não uma rivalidade por rivalidade, porque é legal você ter certa rivalidade no esporte, por exemplo, tal, mas é uma rivalidade por recompensa, uma contenda de palavras, contenda para conseguir algo. É picuinha. Picuinha. Diz que me diz. Não vai dar em nada, não vai melhorar a vida de ninguém, vai melhorar a minha, em saber o que eu estou falando. Eu tenho que pôr para fora mesmo. Eu sou verdadeiro, eu falo da cara, eu quero falar, e ponto, acaba. Ah, é? Isso é obra da carne, só para te avisar. Comigo é assim, eu não mando recado. Ciúmes, que vem da palavra zelo, que nós estudamos na escola bíblica. Zelo é uma palavra que é uma onomatopeia. Vocês lembram disso? Onomatopeia, né? É uma palavra que se origina de um som. Então, essa palavra zelo, eu vou tentar reproduzir aqui, me perdoem, porque não vai ser exatamente, para vocês entenderem o sentido. É porque fazia tipo, é como se fosse algo fervendo. Essa que é a ideia. Tiraram, não fui eu que inventei isso é verdade. Tiraram essa palavra disso, zelo, né? Ciúme. Só que não é aquele ciúme de eu estou cuidando de quem eu amo. Não. É um outro tipo de ciúmes, aqueles ciúmes da rivalidade invejosa. Tem os ciúmes dela ter o que tem, dela ser o que é, de possuir aquilo que o outro tem. Só que é um ciúmes invejoso, que ele não apenas quer o que o outro tem, como o outro tem. Ele quer o que o outro tem. É aquele. Não é igual, é aquele. Irmão, você está invejando a televisão do outro? Compra uma igual, vai lá no meu irmão, Magazine Luiza, altas promoções, entra no grupo WhatsApp, merchan. Não precisa, tem gente que fica com essas coisas, tem ciúmes do outro e quer o que o outro tem, mas beleza. Tem um outro, iras, que é um sentimento explosivo, um destempero emocional. É mais uma cólera que se inflama e apaga no momento do que o ódio que perdura. Essa ideia de ira não é aquilo que vem e fica para sempre. A pessoa, eu tenho ódio de fulano, eu viro um monstro, não sei o quê, eu viro Gyodai, não sei o quê. Não. É aquela coisa que inflama, vem na hora, a pessoa fala, eu tenho pavio curto. Quando vem, eu estouro mesmo para qualquer lado. E voa para todo lado. Vocês entenderam? Eu explodo. Isso, essa pessoa iracunda, ou essa pessoa, ela precisa de graça da parte de Deus, porque isso é pecado. Você achando que pecado era só roubar, matar e prostituir. Pois é. Outro, discórdias, que significa rivalidade egoísta, agir para o próprio ganho, independente da discórdia que provoca. Então a pessoa, além de fazer picuinha, ela faz só para que ela se beneficie, só ela vai ser beneficiada com aquilo, todo mundo da família se quebra, todo mundo da igreja é prejudicada, mas ela tem que levar até o fim o posicionamento dela, e ficar firme no seu pensamento, e não tem problema que toda a família vai sofrer.
Ela cria um caso, todo mundo se prejudica. E ela consegue ainda ficar feliz no meio daquilo. Porque ela acha que ela tem razão. Nós que somos crentes, nós pensamos no que os outros sentem. Nós que somos crentes, quando nós temos razão, e para que nós nos afirmemos na nossa razão, o outro se prejudique, a gente abre mão da razão, a gente abaixa a cabeça e a gente dá um passo atrás. Sabe como chama isso? Amor. Amor é dar um passo atrás. A gente abre a mão. A gente é o último. A gente vai sempre para trás. A gente não quer ir para frente. Porque muitas vezes ir para frente prejudica o próximo. Então você dá um passo para trás. Você não senta na primeira, você senta na de trás. Para que o outro sempre sente sempre na sua frente. A visão do cristão é assim. Que mais? Discórdia, dissensões, separar pessoas injustamente, faltar com concordância, fazer oposição, promover rebelião por discordar de opinião. Vocês já entenderam? São pessoas que fazem panelinha, eu não concordo. Aí ele sai, monta o grupinho dele e fica ali falando mal do outro grupo. Isso tem dentro de igreja, isso tem em família, isso tem em empresa, isso tem em todo lugar. Eu já disse no púlpito que o maior problema não é nem fazer as panelinhas, porque de certa maneira as panelinhas são uma coisa boa. Você pode ter uma panelinha abençoada. O que é isso? É uma panelinha sem tampa, onde pessoas que têm coisas em comum, têm afinidade, estão juntas. É importante você estar junto com pessoas que você tem afinidade. É difícil você, por exemplo, eu gosto de videogame. Eu gosto de não sei o que lá. Nossa, pastor, você gosta de videogame? Gosto, tá vendo? Se você achar esquisito, você não pode andar comigo, porque eu gosto de videogame. O dia que eu falar, vou jogar videogame, você vai falar, nossa. Afinidade. Quem gosta e anda comigo, não vai achar ruim se eu quiser jogar. Afinidade. Então, eu amo a todos, convivo bem com todos, mas vou andar com quem eu tenho afinidade. Só que eu não posso excluir outras pessoas desse grupo. Por isso que eu falei que é uma panela sem tampa. Quem quiser entrar, entra aí que cabe mais um. Panela de casa de mãe. Vocês sabem como que é. Dissensões, facções. Significa apartar-se por se achar o dono da razão. Decidir por fazer parte de seitas. Decidir por sua opinião em detrimento da verdade ortodoxa. Isso é o que acontece como, por exemplo, igreja tal. Da onde que veio a igreja? Isso é uma coisa importante. Você que é da Igreja Nazareno, você já sabe. A Igreja Nazareno veio da onde? Veio de junção de várias igrejas, quando os Estados Unidos era uma colônia. Eram fazendas, eram pessoas que se reuniam e tinham igrejas que não foram divisão de nada, era porque pessoas que vieram da Inglaterra se juntaram, e várias igrejas que pensavam igual decidiram se tornar uma igreja só. Por isso que em 100 anos a Igreja Nazareno está no mundo todo, porque é uma junção de várias igrejas. Agora tem igreja que é o contrário. De onde que surgiu essa igreja? Fulano era obreiro na igreja tal, não gostou do que o pastor falou, saiu e abriu a dele. É tipo assim, abra o seu negócio, abra a sua franquia, pequenas empresas, pequenas igrejas, grandes negócios. Não é? Tem gente que faz isso, dá dinheiro, chama o povo, aí ele já sai e já leva metade. Já leva metade, porque essa metade gosta de mim, outra metade gosta do pastor, vem essa metade comigo, vocês vão me ajudar, a gente vai começar a obra de Deus. Vai roubar para ser preso, viu? E invejas. Pior que os ciúmes é ser feliz pela dor alheia, sem desejo de elevar-se ao nível daquele a quem inveja, mas apenas comprimir o invejado ao seu próprio nível. Ele não apenas quer o que o outro tem, mas se entristece pelo fato do outro possuir. Não apenas quer as coisas, mas quer que os outros se percam. Então não é só, eu quero que o outro tenha, vou arrancar da mão dele, é assim, eu quero que ele se dê mal. Sabe aquele negócio de novela? Se deu mal. Se deu mal. Sabe aquele negócio de beijinho no ombro? Sabe aquele negócio de quem me viu passar na prova? Obra da carne. Não é de Deus. Deus vai me exaltar. Ô, irmão, Deus exalta a gente mesmo. Deus exalta você quando você está no meio do problema, Deus exalta você em qualquer situação. Você não precisa querer que o outro se prejudique. Nós não somos desse espírito. Pastor, mas está escrito no Salmo, desse jeito, que o Senhor vai preparar uma mesa para mim diante dos meus adversários. E eu entendo isso literalmente, então entende literalmente também o outro Salmo que fala que vou pegar a cabeça dos filhos dele e vou dar contra a pedra.
Está no Salmo. Vamos brigar. Mas não é esse o caso, né? Deixa eu confessar. Há não muito tempo atrás, eu fui acometido desse mal. Inveja. Eu vi, testemunhei, e me disseram e tudo mais, sobre uma outra igreja, que estava dando tudo certo lá. As coisas indo bem, as pessoas dedicadas lá na igreja, as pessoas contribuindo financeiramente, dando os seus dons, os seus talentos, participando, fazendo e acontecendo, e eu sabendo quem é o pastor lá. Pô, o cara fez seminário comigo, o cara é um bandido. Eu sei quem é ele. E aí, nas minhas orações, eu detectei que o que estava no meu coração era uma inveja. Porque essa inveja, ela não é assim. Não é, você luta para ter o que o outro tem. Assim, você não admite que o outro tem o que você não tem. E eu falei, não admito, como assim? Eu sou fiel a Deus na palavra. Eu ando estreito. Eu não negocio o evangelho, não negocio a verdade. Senhor, como que o povo dele faz assim e o meu povo tantas vezes é rebelde? Eu tenho cada ovelha com cara de bode, Jeová. Como assim? Eu falei, não pode. Deus falou, você está com inveja. Eu falei, olha minha carne falando que eu estou com inveja. Eu estava com inveja. Eu precisei ir para os pés da cruz e falar, Senhor, tira isso do meu coração. Estou confessando aqui, eu confesso os meus pecados publicamente. Quem não se acostumou, não acha ruim, não, por favor. Vou encerrar dizendo, eu sei que eu já passei do horário, mas como que você vive livre do pecado, irmão? Como que você vive livre disso? Você já não quer, já entendi. Glória a Deus, você não quer isso. Você já viu a desgraça que isso causa, você já sabe quais são eles, mas como viver livre do pecado? Primeiro, versículo 16 do texto de Gálatas 5. Ande no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais, repita comigo, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você entendeu isso? Jamais. Você quer não ceder a isso que é o pecado, que muitas vezes está dominando a sua vida, você precisa andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Primeiro, fuja das coisas que alimentam os seus desejos carnais. Fuja daquilo que alimenta os seus desejos carnais, porque todos nós somos inclinados para alguma coisa ruim, irmão. O que você não pode é dar vazão para isso. Então, por exemplo, a sua fraqueza sexual, não se atreva a ficar sozinho na frente da internet. Tem canal de televisão que você não pode nem passar, irmão. Não fica com uma pessoa do sexo oposto sozinho. Você tem problema sexual, assume isso. Seja homem para assumir, seja mulher para assumir. E luta contra isso como crente. Aí tem esse problema e passa a noite na internet. Não dá. Assiste Pânico porque acha engraçado os caras. Eu também acho engraçado. Tem umas coisas lá que eu dou risada. Mas dá para você assistir um programa daquele, irmão? Você não precisa nem ter problema na área sexual. Espero que Deus esteja falando no coração desses meninos aqui dessa igreja. Ali não é programa para você assistir não, crente. Tem coisa legal lá, mas não é para nós. Se a sua fraqueza é religiosa, não fica dando ouvidos para quem promete resultado instantâneo. 6 dias de batalha para 6 meses de vitória, hein? Olha lá, hein? Eu estou falando de campanha da Igreja do Nazareno, tá? Está repreendido em nome de Jesus essas coisas da nossa igreja. Não é daqui, é de outra igreja nazarena, mas é a nossa amada igreja. Se a sua fraqueza é ligada aos relacionamentos, aquelas coisas de temperamento que nós falamos, seja humilde, peça perdão, se submeta ao outro em amor. Você vai vencer. Você está fugindo das coisas. Alguém vem brigar com você, ao invés de você já vir com... Você baixa a cabeça. Você tem problema no trânsito? Quem é que tem problema no trânsito? Você está ali no carro, quem tem problema no trânsito vê antes o problema do que as outras pessoas normais da terra.
Porque você está dirigindo, você olha no retrovisor e você fala, esse safado vai querer ultrapassar pela direita. E o que você faz? Você já dá aquela cutucadinha para a direita. Não vai passar. Aí ele ameaça vir para a esquerda, e você, ó. Deus está falando no teu coração, irmão. É assim que eu sei. E ele fica forçando. Você está na subida, seu carro não é lá, essas coisas. E ele está vindo com tudo na esquerda, e tem um caminhão na direita. Não tem o que você fazer. Seu carro não... E você tem que ir naquele ritmo. Ele já vem dando farol lá de trás, e você olha no retrovisor, seu olho vai esbugalhando assim, e você já vai enchendo de fúria. Você está louco para dar um Kamehameha, mas você não sabe. Você não tem o ki elevado ainda para fazer isso. E você... Tem gente que põe a mão para fora do carro para falar um palavrão em gestos, em libras. Irmão, se é assim, já vai devagar pela direita, deixa todo mundo passar, não olha. A hora que passar, você fala, não vou reclamar, não fica no lugar que vai provocar aquilo. Você quer vencer o mal, começa fugindo daquilo que vai provocar o mal na tua vida. Dá a volta, já chega pedindo desculpa, abaixa a cabeça. Mas fulano fica me encarando. Não olha, abaixa a cabeça. Mas vai achar que eu sou o quê? Você é crente, irmão. Você é crente, se submete. Pede perdão, pessoa que te ofendeu. Me perdoa, me desculpa. Eu não devia. Me perdoa. Olha, não tive intenção. Acaba. Paga o mal com o bem, pelo amor de Deus. Mas a gente fica prolongando. Sua fraqueza nas satisfações pessoais, busque satisfazer-se em Deus. Deixa eu voltar nos pecados pessoais, senão alguém vai falar que eu não falei da glutonaria. Pastor é gordo, não falou da glutonaria. Bebedice primeiro, você já sabe o que significa, mas glutonaria, eu vou explicar, é uma diversão licenciosa, busca pelo prazer das festas regadas a excessos e promiscuidade. A palavra é komoi, que vem de komos, que descreve os devotos de Baco, o deus do vinho. Glutonaria hoje é usada para falar só de quem come, mas não é isso. Glutonaria é todo mundo que é dado a excessos, como nas festas que hoje são chamadas, hoje não, né? Há um tempo atrás, bacanais. Bacanal é uma festa do tipo da festa que se fazia ao deus Baco. Rock and roll, sexo, drogas e rock and roll. Era basicamente isso. Muita bebida, promiscuidade e religião envolvida. Então tinha as prostitutas cultuais, mulheres que se prostituíam e assim achavam que estavam invocando os seus deuses. Mas obviamente o excesso da comida está aqui envolvido. Bem, já falei de fugir das coisas que alimentam seus desejos. E em segundo lugar, seja dirigido pelo Espírito. Como que eu vou ser dirigido pelo Espírito, pastor? Você vai obedecer a palavra de Deus. Seja obediente ao Espírito, obedeça a palavra de Deus. Seja vigilante em oração, seja disciplinado no jejum, seja sensível à voz de Deus na boca dos seus irmãos, nas circunstâncias da vida. A vida fica encurralando a gente no canto, Deus vai jogando a gente para o canto, Deus vai espremendo a gente fica só reclamando, ao invés de a gente falar, Senhor, o que é isso? Tem alguma coisa que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo. A gente não entende, não tem sensibilidade. Deus levanta um monte de gente para falar assim, ó, não entra nessa que vai dar errado, hein? Ó, eu acho que não dá, olha, e você, não. Deus levanta pessoas, Deus levanta crente para falar com a gente, e a gente entra em roubada, entra em furada. Irmão, quer ouvir o Espírito Santo? Você também precisa dar ouvidos a Deus falando na boca das pessoas. Muitas coisas que eu falo aqui, Deus me inspira para falar, e você trata como se fosse qualquer lixo. Pois é. Por último, não confie em você, confie no Espírito Santo de Deus. Você falha, você erra, você se engana, mas o Espírito Santo de Deus não. Você é fraco, você cai, você erra, mas o Espírito de Deus vai te dar graça, vai te dar força, e você vai conseguir, vai chegar lá. Pastor, eu não consigo vencer o meu pecado. Você não consegue, mas o Espírito Santo vai te dar forças para que você vença. Não, mas quando eu vi, eu já menti. Quando eu vi, eu já olhei. Quando eu vi, já toquei, já peguei o que não era meu. Mas Deus vai te dar graça, não espere em você. Você não tem condições mesmo. Mas o Espírito Santo pode te capacitar de tal maneira que você não ceda mais a essas pressões.
do seu próprio desejo. Amém? Você pode fazer uma resolução de ano novo aqui. Você pode planejar alguma coisa para a sua vida, a partir de hoje. Não só para esse ano, mas para a sua vida. Você vai chegar na tua casa, e você vai mapear os seus pecados. Sabe o que é isso? Olha para dentro de você, escreve quais são eles, que você lembra. Depois que você fez isso, eu te desafio em nome de Jesus, a fazer algo que é o mais difícil. Você vai chegar nas pessoas da tua casa primeiro, e você vai falar assim, você pode falar quais são os meus defeitos? Eu quero mudar, e eu preciso que você me fale quais são. Tem coragem? Tem coragem? Mas fala e não arrancar, me atira. Porque se esse já é o seu problema, deixa a arma de canto. Fala, aí depois você vai em amigos. Você pode me falar? Mas ora antes, tá? Porque senão você vai ficar cheio. Fulano pensa isso de mim? Eu sabia que. Então, tira isso daí do seu coração. Vai lá e pergunta, mapeia, escreve mesmo quais são os seus pecados. E você vai trabalhar neles. Não trabalha aleatoriamente. Trabalha com objetivo, com foco. Aí você vai fazer o que você planejou. Deixa imediatamente. Você sabe que você faz aquele pecado? Para de fazer. Você não sabia, ficou sabendo? Para de fazer imediatamente. Não faz igual fumante. Fumante é assim, vou parar de fumar. Vou parar. Quando? Vou parar. Meu último maço. Não vai parar nunca. Não vai parar nunca. É assim, não vou fumar, joga fora, acabou. Pode ser que você até compre outro. Mas é mais garantido do que você falar, vou acabar, é só esse maço. É o último maço. Eu vou dando traguinho devagarzinho e vou diminuindo. Para. Quando você for executar, fazer o que você planejou, confessa o seu pecado a Deus. Se arrependa do seu pecado. E eu quero te convidar a fazer uma coisa que você talvez não tenha feito. Chama alguém da sua confiança. Seja dentro da tua casa, ou seja um amigo de fé. Chama uma pessoa, confessa o teu pecado para o teu irmão. Pastor, mas o meu irmão vai perdoar o meu pecado? Não, quem vai perdoar o teu pecado é Deus. O teu irmão vai te ajudar para que você não caia mais nesse pecado. Nós precisamos de amigos espirituais, pessoas que a gente possa falar, um jovem possa olhar e falar assim, eu não consigo vencer o problema da sensualidade, eu sou viciado em pornografia. Ele precisa de alguém, periodicamente, olhando para ele e falando assim, e aí, está bem? Está de pé? Como é que está? Vai cair não, hein? Eu tinha um amigo que o problema dele era com droga. Eu falei para ele o seguinte, olha, toda vez que você sentir vontade, você me liga. Eu vou falar para vocês que pelo menos uns 2 meses eu não tinha sossego nenhum dia da semana. Nenhum. Ele me ligava todos os dias, se não 2, 3 vezes. Tinha dia que eu tinha que passar a noite com ele na casa dele, porque ele estava com problema. Foi terrível, mas esse irmão venceu esse problema. Não foi porque eu fiquei junto, mas é porque a palavra diz, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, seja forte. É melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Você tem um amigo na caminhada, irmão? É melhor para você caminhar. Então pega alguém, um irmão de fé, e fala assim, eu preciso confessar meu pecado, você suporta, você aguenta. Mas não sabe abrir na boca para todo mundo não, porque senão daqui a pouco todo mundo está olhando para você e falando assim, nossa, olha o irmão que vê pornografia, ó. Porque enquanto ninguém sabe, ninguém te julga. Mas normalmente nós temos o defeito de não olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Nós olhamos com um olhar de julgamento. Se nós descobrirmos o pecado de alguém, aprenda isso. Isso é um princípio espiritual. Se um dia você descobrir o pecado de alguém, não é para que você o julgue, é para que você o ajude em oração. Deus não deixa você saber para que você peque. Deus deixa você saber para você ser bênção na vida dos outros. E tendo planejado, tendo feito, mantenha o que você fez. Como? Faça um mapeamento periódico. Pergunta para todo mundo sempre, uma vez a cada tanto tempo. Entenda, e eu quero encerrar dizendo isso, pecado é igual diabetes, não é igual gripe. Você precisa se tratar, e se tratar, e se tratar. Gripe, você toma um remédio, vai para o repouso, daqui a pouco você está bem. Diabetes não. Dá aquele pico dos sintomas, e a pessoa tem problema de vista, tem problema disso, mas ela regula, faz boa alimentação, ela continua se tratando a vida inteira, aqueles sintomas não vêm, mas ela continua doente. Ela continua com aquela enfermidade. Pecado é igual diabetes, não é igual gripe. Não acha que você vem na frente e recebe uma oração e amanhã você está legal. Compreenderam isso? Amém? Vamos orar?
Fica de pé. Obrigado por me aguentar esse tempo todo.